Olá, muito boa tarde. Ciência, cultura e fé. 3 marcas da Universidade Católica Portuguesa que assinala o Dia Nacional no primeiro domingo de fevereiro. É nesse contexto que este ano vai atribuir doutoramento honoris causa ao Cardeal Ravasi, que coordena o setor da cultura no Vaticano. As razões para esta distinção e o relevo da Universidade Católica, nomeadamente da Faculdade de Teologia no ensino superior em Portugal, vão merecer a análise do Padre José Tolentino Mendonça, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começava percebendo por esta decisão de atribuir doutoramento honoris causa ao Cardeal Ravasi, o que é que significa, o que é que representa. Há aqui também um assumir de uma perspectiva de diálogo cultural que é necessário levar por diante? E que é natural a uma estrutura como uma universidade que vive precisamente dessa capacidade de alargar horizontes e de colocar a fé em diálogo com a cultura e com as culturas emergentes. O nome do Cardeal Gianfranco Ravasi é um nome monumental pelo trabalho que ele tem realizado. O que é que o distingue? É muito interessante e tenho pensado nisso nestes últimos tempos. Qual é, de facto, a marca que ele traz? Porque ele começa como um biblista, com uma grande capacidade de trabalho, de rigor, sobretudo no campo do Antigo Testamento e dos Salmos. E o que é muito interessante é que já nesse trabalho eminentemente bíblico nós percebemos o que há de ser a marca digital que o distingue, que é tomar a contemporaneidade como fator necessário à interpretação do acontecimento cristão. Mesmo quando ele se debruça sobre um texto bíblico, no fundo ele percebe que para o entender nós precisamos da lente que é a contemporaneidade. E isso depois marca todo o seu percurso, sobretudo agora nos últimos anos, como presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. Não são polos aparentemente distantes, até mesmo, enfim, com alguma contrariedade entre eles, os manuscritos da Bíblia e essa lente digital? Pode parecer até um paradoxo, porque poderíamos pensar que para a Bíblia, para a interpretar, nós precisaríamos de instrumentos com a antiguidade que a própria Bíblia tem. Mas ele mostra que o olhar do homem contemporâneo, com a sua complexidade, os seus dramas, as suas expectativas, as suas esperanças, dão um contributo necessário. O conhecimento do homem contemporâneo fornece um contributo absolutamente necessário para perceber o evento cristão, o acontecimento cristão. Lido sempre a partir do cotidiano de cada pessoa. É assim que tem de acontecer. E com uma atenção muito grande que ele dá ao mundo presente. Às trajetórias cotidianas, biográficas que ele faz. Por exemplo, ler um texto do Cardeal Ravasi, percebemos que é um texto recheado de citações. E muitas delas são citações que nos espantam, porque ele não cita apenas, digamos, os esperados ou os autores mais próximos do catolicismo. Ele muitas vezes vai buscar citações e inspirações a pessoas que estão para lá das próprias margens. E nesse sentido é uma espécie de sabedoria em diálogo que ele vai construindo, mostrando de facto que o diálogo entre a fé e a razão, entre a fé e a ciência, entre a fé e a cultura, entre a fé e a arte, é uma dimensão fundamental da existência crente. Também na sua formulação, na sua expressão, por exemplo, recordo o desafio que o próprio Cardeal Ravasi chegou a apresentar de dizer qualquer pensamento através dos números de caracteres de um tweet, da síntese que um tweet implica. Isso é espantoso, porque ele deve ser dos poucos cardeais que tem um blog e que o alimenta diariamente, que escreve em 3 ou 4 jornais, e há alguns deles rúbricas diárias ou semanais, usa o Twitter, as novas tecnologias, o que mostra uma paixão também pela comunicação da fé, que faz dele um caso raro, de facto. Para quem deseja levar por diante esse diálogo cultural, o que marca escolhe no Cardeal Ravasi para o exercício desse diálogo no cotidiano?
Eu penso que, antes de tudo, uma grande serenidade na relação com o outro. Ele acaba por anular toda a perspectiva de conflito. Antes de tudo, há uma capacidade de escuta. De escuta do mundo, de escuta do outro, de grande auscultação, daquilo que está no coração, daquilo que muitas vezes está por trás das palavras ou das imagens. E essa atitude serena de quem se dispõe a escutar e a fazer caminho com aquilo que o outro dá ou pode dar, penso que é o primeiro traço, a primeira atitude de quem se coloca no diálogo entre a fé e a cultura. Que vão marcar também a própria Universidade Católica, vai ficar com esse desafio em mãos? Se é que já não o tem, não é? A Universidade Católica é um laboratório por excelência, onde este diálogo se testa diariamente, porque o seu material é, de facto, a educação, a ciência, a investigação, a publicação, a descoberta, a inovação. E, nesse sentido, uma universidade tem de ser um grande átrio, onde a pluralidade humana não é entendida como uma ameaça, mas como uma grande vantagem, porque a verdade não nasce das perspectivas monolíticas, mas nasce também da capacidade do encontro inesperado com o diverso. Mesmo quando essa pluralidade pode introduzir até alguma incoerência, por exemplo, com as pistas do Evangelho, a pensar em ciências como a economia ou a política? O Evangelho é um fator de correção. O Evangelho inspira e o Evangelho é sempre chamado a corrigir. Numa universidade nós sabemos que a verdade não se possui ou possui-se por momentos, porque a ciência vive de hipóteses e vive na contínua superação das várias hipóteses. Vive a dizer, ainda não basta, ainda não é suficiente, podemos ir mais longe, podemos fazer isto e aquilo. Vive numa desacomodação permanente. E, nesse sentido, uma universidade também é um lugar onde se experimenta que os verdadeiros saberes, os saberes nos quais nós podemos colocar a nossa esperança, são os saberes que convivem com uma grande humildade. Que relevo atribui, vice-reitor da Universidade Católica, Padre José Valentino Mendonça, a teses que não são só ouvidas assim, em debates mais ou menos ligeiros, mas que são escritas também, de que, por exemplo, teses económicas pouco têm de católico? A economia em si não é católica. O que é católico... Nem tem de ser. A economia tem de ser um instrumento ao serviço de valores, que serve para a construção. As ciências, há uma liberdade que é própria da construção científica. Nós não podemos batizar as ciências, mas as ciências têm de estar claramente colocadas ao serviço da pessoa humana e dos grandes valores do Evangelho. É isso, no fundo, que a Universidade Católica afirma. Ela dá a liberdade normal a todos os investigadores para construírem ciência e não há apenas uma economia ou um direito, há teses diferentes, há perspectivas diferentes, mas há uma compreensão de que o saber não é uma finalidade em si, mas é um instrumento ao serviço da construção de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo. E que contributo dá a Universidade Católica, nomeadamente neste momento da história, onde o diálogo entre civilizações, parece estar de alguma forma quase desorientado, sem se perceber bem se é diálogo entre religiões, civilizações ou entre, frações terroristas, não é? A universidade, numa sociedade, recorda algo de fundamental, que a grande ponte que nos liga é o conhecimento. Construirmos comunidades de conhecimento, colocarmos grupos diversos em relação, percebermos-nos uns aos outros, estudarmos as tradições que nos iluminam, olharmos para o futuro conjuntamente. E, nesse sentido, uma universidade é um grande balão de ensaio de um outro estilo de convivência social, e as sociedades precisam muito das universidades
porque elas ajudam a desenhar novas cartografias para a política da cidade. Percebe os alunos comprometidos com esse desafio? Eu penso que hoje há uma preocupação muito grande. A pressão atual em que vivemos traz aos estudantes, desde os primeiros anos, uma preocupação muito grande por fazer um caminho de grande seriedade, de grande verdade. Hoje, por exemplo, há a pressão muito grande de ligar a universidade ao mundo do trabalho. E essa é uma ligação muito importante. Perceber que aquilo que se estuda prepara-nos para o futuro, prepara-nos para uma vida. Embora também seja importante que a universidade não se deixe, desde logo, afunilar numa direção única e que aquele também seja o espaço da procura livre, do teste, de uma capacidade de analisar sem um utilitarismo colocado como limite. Na mensagem para este Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa, a reitora da Universidade, a professora Maria Garcia, e citando o Papa Francisco no discurso aos universitários, desafia-os a estarem onde estão os problemas do dia-a-dia, não serem espectadores, mas protagonistas da história. Este desafio é necessário porque havia de facto essa distância ou as culturas juvenis hoje não se sentem envolvidas na decisão histórica? A reitora da Universidade Católica quis sabiamente pegar numa afirmação do Papa Francisco que disse aos jovens universitários que não podem ficar numa bancada à janela a olhar para a história, mas têm de se comprometer e ir ao encontro. E, sobretudo, ir ao encontro das grandes periferias humanas, das grandes interrogações que hoje se colocam. Uma universidade tem de dar a cada estudante que por lá passa a consciência de que ele é um protagonista da história e de que ele não fica apenas como uma peça numa grande engrenagem, mas que ele tem a capacidade, o engenho, a inventividade para dar de facto um contributo que seja autêntico, mas um contributo que o faça descer muitas vezes das nuvens e aterrar na própria realidade e dialogar com aquele que é o contexto onde nós vivemos. Hoje, as universidades e a Universidade Católica, por maior razão, têm uma consciência muito grande da responsabilidade social que lhe é pedida. Porque uma universidade não é um parênteses numa cidade, mas é um espelho onde a própria cidade aparece refletida no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Isso é possível acontecer numa ocasião em que a mediação com a história, com o cotidiano, é eminentemente tecnológico? A tecnologia é algo de muito importante para a prosperidade da própria vida. Nós devemos muito à técnica. E é importante que a universidade, mesmo uma universidade católica, e a nossa é sobretudo uma universidade mais das ciências sociais e humanas, mas a verdade é que também há uma dimensão tecnológica. Nós temos uma escola de biotecnologia e a tecnologia é uma mediação fundamental para a procura da verdade, para alargar horizontes, para encontrar novas formas de construir a nossa realidade, de a tornar mais adequada às nossas necessidades. E, nesse sentido, nós não olhamos para a tecnologia como uma ameaça, pelo contrário. Olhamos para a tecnologia como uma linguagem humana capaz de potenciar o nosso futuro. Onde é possível acontecer também esse compromisso com a história? Não é um fator que deixa os alunos, enfim, a assistir a uma bancada, não? Como falávamos. E isso é muito importante porque é preciso, mesmo em relação à Universidade Católica, vencer, às vezes, certas ideias feitas de que é uma universidade demasiado elitista, demasiado fechada em si mesma. Pelo contrário, a Universidade Católica é uma instituição da Igreja, fundada há quase 50 anos, e que se coloca verdadeiramente ao serviço da Igreja e da comunidade portuguesa e internacional,
na área da formação, pela educação e na área da investigação, com essa ideia muito forte de servir a verdade. E a Universidade orgulha-se de, nestes 50 anos, ter criado um percurso de excelência, ter dado já um contributo visível para a melhoria do estado de vida, de participação, da cidadania em Portugal. É um fator de qualificação da juventude portuguesa e, nesse sentido, nós queremos continuar esse caminho e queremos que isso que o Paulo diz, que a ligação à realidade, a ligação ao contexto, a ligação à Igreja Portuguesa, a ligação àquilo que é a nossa vida concreta, cada vez possa ser mais refletida e operacionalizada no interior da Universidade. E já falaremos em específico em relação a uma das faculdades, a Faculdade de Teologia. Antes gostava de lhe colocar uma questão sobre enfim, métodos de ensino que acompanham métodos do ensino superior a nível geral. Agora com Bolonha, com esse enquadramento de Bolonha para o ensino superior. Na sua opinião, é uma mais-valia para o ensino académico superior o que Bolonha veio trazer? Bolonha trouxe uma democratização e, ao mesmo tempo, um sistema novo de circulação e, de certa forma, de homologação dos vários percursos científicos a nível europeu. Isso reflete, sobretudo, no sistema nacional como um passaporte que é dado à ciência portuguesa e aos cientistas e aos estudantes, aos investigadores portugueses, para poder circular e construir uma paridade, uma equiparência com aquilo que se faz na Europa. Não veio retirar alguma profundidade, rigor ao ensino superior? O rigor depende sempre da atitude. O rigor não é do sistema. Do aluno. O rigor é do modo como nós construímos os próprios percursos. E, nesse sentido, na Universidade Católica, o rigor e a procura da excelência é alguma coisa que nos motiva no dia-a-dia e do qual nós não abdicamos. Faculdade de Teologia, que relevo tem esta faculdade no conjunto das escolas que a Universidade propõe? A Faculdade de Teologia é a primeira das escolas. Foi pela Faculdade de Teologia que a Universidade Católica começou, de maneira que é de facto a escola fundadora, filosofia e teologia, e hoje a teologia dá uma marca identitária à Universidade Católica. Neste momento é a única universidade portuguesa que tem um curso de teologia, isso também diz muito da sua missão. E mas isso é bom ou é mau, ser a única universidade que tem um curso de teologia? Para a faculdade, para a Universidade Católica, é muito bom, no sentido de que ela assegura esse serviço. Para a teologia em Portugal, de facto, há para lá da Faculdade de Teologia, há outras realidades. Mas é muito importante que a Universidade Católica mantenha a teologia como faculdade emblemática. E neste Dia Nacional da Universidade Católica, em que, por exemplo, os cristãos, nas várias comunidades que se reúnem, fazemos o peditório nacional para a Faculdade de Teologia, para criar bolsas de estudo, para apoiar a nossa Faculdade de Teologia, que desempenha um papel tão importante, desde logo na formação de todo o clero português, que vai servir as próprias comunidades, mas não só, de tantos leigos que hoje na Faculdade de Teologia fazem do estudo e da investigação no campo da teologia a sua ocupação principal e que, sem dúvida, dá um contributo muito grande à comunidade científica nacional e, certamente, à Igreja Portuguesa. Noutros países da Europa, vemos faculdades de teologia em diferentes universidades e, sobretudo, com um relevo talvez maior do que acontece em Portugal quando se trata do diálogo entre saberes.
O que é que falta a Portugal para que a teologia, de facto, integre também esse diálogo entre saberes de forma mais explícita? Essa é uma batalha muito importante, porque, por exemplo, noutros países europeus, uma pessoa de cultura média, um cristão de cultura média, interessa-se muito pela teologia, lê, conhece os grandes autores, acompanha o que se vai publicando. O catolicismo português é muitas vezes refém de uma certa emotividade e não sente tanto a necessidade de um aprofundamento. Fica até por um certo analfabetismo teológico. Ora, é preciso inverter essa tendência. E, nesse sentido, a Faculdade de Teologia pode e tem desempenhado um papel muito importante, quer trazendo a teologia para o grande público, quer no interior da comunidade científica, afirmando a teologia como uma ciência parceira, uma ciência equiparada no debate com as outras ciências. Um tema que, por certo, também marca este Dia Nacional da Universidade Católica. Certamente está no nosso coração. Padre José Tolentino Mendonça, felicidades para, no caso, este compromisso de dinamizar a Universidade Católica Portuguesa na reitoria. Muito obrigado. Entre muitos outros, por certo. Muito obrigado por ter estado neste programa. E fica um convite para participar numa conferência do Cardeal Ravasi sobre comunicação da fé no tempo da internet. Será no dia 29 às 18 horas em Lisboa. Ele vai ser depois distinguido com o doutoramento honoris causa durante a sessão académica que assinala o Dia da Universidade Católica Portuguesa, que vai ser também comemorada depois nas comunidades cristãs no domingo, dia 1 de fevereiro. Desejo uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.